gente brasileira, longe vai de bom servir, conquistar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Boa noite. Estamos com mais um Pé na Porta aqui, uma noite abençoada a todos e com visitas ilustres, né? Estamos aqui com o Coronel Stanelli, a Vani de Alcântara também, uma conservadora raiz, e vou deixar ele se apresentar aí. Fala, Stanelli. Ô, pessoal, boa noite, tudo bem? Agradeço aí, Renato, pela participação, pelo convite. A Vani também, seja bem-vinda aí. Vamos fazer um programa legal, se Deus quiser. Olá, boa noite, pessoal. Eu sou Vani de Alcântara, uma conservadora, e vamos que vamos. Pelo Brasil, por todos nós. Boa noite, Stanelli. Boa noite, Renato. Boa noite a todos que estão nos vendo hoje, mais tarde, no outro dia. Boa noite a todos. E solta a vinheta. Solta a vinheta, produção. Vani, estamos aqui hoje a gente tem um assunto muito importante para tratar, né? A principal é a motociata, né? Eu gostaria até, Vani, eu vi que, peço desculpa aí, deixei de participar de algumas reuniões, né? Mas gostaria que você falasse da motociata hoje, da motociata que vai haver. Comenta alguma coisa aí, chama o público, né? Eu sei que tem vários, né? Eu estou vendo aqui, vários motoclubes já que vão participar, né? Será uma coisa realmente grandiosa. Nosso convidado aí especial, o Stanelli, que estará presente lá conosco, e vai ser muito interessante. Agora recebi, inclusive, aí dos motoclubes, né? A confirmação de participação e bastante coisa. Eu acho que vai ser uma coisa grandiosa, né, o Vani? Sim, Renato. Esperamos que sim. Porque nossa motociata é pela liberdade, que não tem coisa melhor no mundo, na vida, que nossa liberdade. Estamos sendo tolhidos, na verdade, né? Mas tem aí, motociata pela liberdade, Litoral Norte. Convidamos também todo o Vale do Paraíba para participar. Ela será no dia 7/9 de 22. O encontro, a concentração será no Espigão, ali na Tamoios, no quilômetro 60. A saída de lá vai ser às 10 horas, concentração às 9 e a saída às 10 horas. E o término vai ser aqui na praia do Indaiá, em Caraguatatuba. Convidamos a todos, esperamos todos. Vamos lutar, gente, vamos lutar pela nossa liberdade, vamos lutar pelo nosso Brasil. Eu sempre digo assim, sabe, Renato? Que o Brasil é a minha casa. Se eu não tiver para onde ir, se me expulsarem do Brasil, se tomarem conta do Brasil, eu vou para onde? Eu nasci aqui, eu sou brasileira e essa é a minha casa, assim como a casa de todos os brasileiros, independente de cor, raça, sexo, tudo. Então, venham, vamos... A gente vai buscar o que a gente tem mais importante, né, na vida, que é a liberdade, né? A liberdade, a gente vê tantas coisas acontecendo aí, no Brasil principalmente, né? Essa insegurança jurídica, né? E aí eu passo a palavra para o Stanelli. Fica à vontade, Stanelli, se apresenta aí. Aliás, tenho aqui que elogiar, agradecer a presença do Stanelli, dizer que, como administrador, um excelente administrador, todo mundo conhece, acho que quase todo mundo, né? E quem não conhece aqui, eu vou apresentar, foi comandante do BAEP, hoje aposentado da reserva, né? É reserva, né, Stanelli? Fala aí um pouquinho de você. Reserva. Eu sou filho de caiçaras, né? Meu bisavô era pescador, ele pescava para fornecer peixes para o presídio da Ilha Anchieta. Meu avô era escrivão do presídio da Ilha Anchieta, o senhor Natanael de Aquino. Meu pai é coronel da Polícia Militar, ele era, né, porque ele é falecido, nasceu na Ilha Anchieta, nasceu no meio do mar. A minha família, meus tios eram soldados da Força Pública, tomavam conta dos presos, trocaram tiro com os presos na rebelião, participaram de toda aquela ação, né? E a minha família está no litoral desde o tempo do Império. Então, assim, nós somos caiçaras militares, digamos assim, né?
E eu trabalhei 35 anos na Polícia Militar. Meu primeiro comando foi o posto de bombeiros de São Sebastião, em 1991, depois de eu ter me formado. E aí eu saí montando postos de bombeiro por todo o litoral norte, em parceria com as prefeituras, em parceria com a Petrobras. Então, nós montamos em 99 o bombeiro do Indaiá, em Caraguatatuba, nós montamos no ano 2000 o posto novo de bombeiros com a Petrobras lá em São Sebastião, 2005 montamos o posto de bombeiros de Ubatuba e 2011 o de Ilhabela. E o meu pai montou a polícia no litoral norte. Então, ele montou o 20º Batalhão, que era em São Sebastião antigamente, e o Coronel Góes trouxe para Caraguatatuba. Quando ele foi montar, não tinha um prédio para montar em Caraguá, as cidades eram muito pequenas, muito pobres na época, 1980, então só tinha o antigo prédio do Fórum e Cadeia Pública de São Sebastião, que estava caindo, literalmente. Ele e os soldados reformaram com as próprias mãos o prédio, pedindo doações para os empresários. Um dos caras que mais ajudou na reforma foi o falecido Ali Hussein Yaktini, dono da Móveis Ouro Verde, um comerciante muito conhecido aqui do nosso litoral, né? E assim foi a história do litoral. Antes era muito precária as coisas aqui, né? E agora, graças a Deus, eu fui candidato a prefeito em Caraguatatuba em 2020, tive 10 mil votos, fiquei em 3º lugar, né? Então a gente tem um relacionamento com o nosso litoral norte, um relacionamento assim muito profundo, né? A gente ama demais essa terra. E hoje sou pré-candidato a deputado federal. Seja bem-vindo, Stanelli. E eu falo uma coisa, né? A gente vê pelo governo Bolsonaro, né? Vou tocar bastante aqui no governo Bolsonaro. A gente vê, às vezes a gente ouve falar, né? Ah, mas colocaram militares aqui, colocaram militares ali, né? Não sabem o quanto é importante um militar ali e o que ele conhece de administração, né? Bom, eu vou passar para os alôs aqui, ó. O pessoal já está dando alô, o Silvio já chegou por... Mas deixa eu só dar um alô pro pessoal. Cara. Ele não pode reclamar dos militares. É verdade. Olha aqui, ó, o Silvio Severino está dando boa noite, o José Francisco está dando parabéns, tamo junto, Coronel Stanelli, ele está dizendo aqui. Quem está por aqui também é o Carlos Caraguatatuba, Riquinho Oliveira, olha que beleza. Boa noite para você, Renato Benetti, Coronel Stanelli, deputado federal. Ele já está dizendo que você já é deputado. Aí que bacana. O Odir Veiga, estamos juntos, Coronel Stanelli. Ó, tá presente também. Deixa eu ver. Carlos Caraguatatuba, estamos juntos, está falando que estamos juntos. Então, essa oportunidade que nós vamos ter aqui no litoral, acredito que vai ser a maior motociata que nós já tivemos aqui no litoral, até pelas confirmações de presença, né, ter as pessoas ilustres, a presença de pessoas importantes, principalmente na cidade, né, e a gente vem falando muito de liberdade, o Stanelli, a gente vem lutando muito pela liberdade, porque hoje incomoda demais, inclusive esse direito nosso aqui de estar falando, de repente nós somos censurados, nossa página é tirada do ar, né, e outras coisas que estão acontecendo, que nem a legislação não sendo respeitada. Eu gostaria até que você colocasse mais disso. Eu vejo que você vem sempre falando, explicando a insegurança jurídica, né, explicando algumas coisas aí na internet. Eu acho importante, porque a população, essa raiz conservadora, ela tem um sentido importante para todos nós, principalmente da direita aqui, né? E o principal não adianta a gente viver sem liberdade, né? O que é a vida sem a liberdade, né? Fala um pouquinho aí, Stanelli, sobre isso. A liberdade, Renato, ela nunca é tirada de uma única vez, porque se você vive num país democrático e chega um tirano tentando tomar sua liberdade, a população se revolta, o exército sai nas ruas, todo mundo sai e derruba o tirano. Então é que nem aquela síndrome da rã cozida, né? Você joga a rã na panela de água fria, ela fica nadando à vontade, você coloca no fogo, ela não percebe que a temperatura está esquentando, até que ela morre cozida. As liberdades, elas são tiradas paulatinamente, aos pouquinhos, sutilmente, para não dar tempo de você perceber que você está sendo cerceado. É uma leizinha que impede você de publicar alguma coisa, é uma sentençazinha que cala a tua boca para você não se manifestar com relação a tal assunto, e assim as liberdades vão sendo suprimidas, e quando você for perceber, a rã morreu cozida, a liberdade foi-se embora, né? Já se aparelhou o Estado, foi assim na Venezuela, né? Em Cuba também foi assim, porque eles foram infiltrando as pessoas antes de fazer a revolução, antes do Fidel Castro descer
de Sierra Maestra, a população já tinha toda sido convencida, eles tinham infiltrado espiões nos pontos chaves do governo para sabotar o governo, para levar informações. Então é assim que a coisa acontece. E nós vimos isso no Brasil, né? Doutrinamento de alunos nas escolas, nós vimos infiltração de pessoas politicamente doutrinadas no judiciário, no legislativo, no magistério, em todos os lugares. A influência deles se espalhou, né? Agora cabe aos brasileiros, né, conhecer a verdade. A Bíblia diz: de conhecereis a verdade vos libertará, né? Então nós temos que conhecer a verdade, né? Não estou pregando religião, eu estou pregando a liberdade. Mas vamos pregar religião também, né? O Bolsonaro usa muito essa palavra, né? Ele sempre diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. E ela vem nos libertando mesmo. Por isso que o Bolsonaro assumiu, né, Vani, parece que as coisas ficaram mais claras. O ataque ele passou a ser mais incisivo, né? Principalmente em cima dos conservadores. Eu vi hoje, Vani, você fez algumas postagens, né? Eu não sei se foi sua ou não, inclusive falando sobre a Venezuela. A Venezuela foi tirando aos pouquinhos também, né? Além disso, eles tiram a esperança das pessoas, né? É como aquela coisa, a pessoa não acredita mais o que estão fazendo com a gente agora. Mesmo a gente estando certo, a gente passa por errado, o Supremo vem e faz algumas coisas, não só o Supremo, tá? Todo mundo. Esses dias eu fui, até brinquei aqui na live de ontem, me chamaram de urnofóbico, porque eu questionei a urna de colocar um negócio ali do lado, falou: você está me atacando, porque eu estava falando da urna, né? Então, eu vejo lá algumas postagens suas, Vani, muito bem colocadas, eu vejo a preocupação que você tem, inclusive, de não colocar fake news, você tem um grupo muito bacana lá, e você vem aí do lado da gente, pela direita, lutando por liberdade. Eu gostaria que você explanasse um pouco mais do que vem acontecendo aqui no Brasil, com relação a essa, como é que se diz? Essa ditadura enrustida, né? Uma ditadura que já existe de fato, uma imposição goela abaixo e essa retirada e silenciando muitos de nós. Na verdade, Renato, isso é um método que vem vindo implantado no Brasil de uns 30 anos para cá, né? E existe um método. Então, como o coronel Stanelles falou, vem aos poucos, e hoje a gente percebe que a Venezuela não é mais nada, era um país rico, era o país mais rico da América do Sul. E onde estão hoje? Por quê? Por causa de um ditador, de uma ditadura, que foi também assim. Aí a gente fala do Foro de São Paulo, quando eu falava do Foro de São Paulo, falavam que eu era louca. Cansei de ouvir isso. Isso não existia, era a minha imaginação. Né? Hoje, isso está estampado. O ativismo judicial feito pelos nossos ilustres ministros, né, estão tolhendo a liberdade de falar, de se expressar. E daqui a pouco eles vão até tolher a gente de pensar. É isso, esse método que eles querem, você entendeu? Então, isso vem sendo implantado. E o povo, com medo, eles põem medo no povo. Eles começam assim, pondo medo com esse pandemônio, né? Esse morceguinho que apareceu por aí, foi para pôr medo no povo. E o povo hoje, a maioria deles, por causa de ideologia, como o coronel Stanelles falou, nas escolas, doutrinando nossos filhos e querem doutrinar nossos netos também. Vão fazendo pessoas frágeis. Então, pessoas que aceitam, pessoas que têm medo. Então, o medo faz com que você não viva. Eu sempre disse que ter medo é negar a vida. Você não tem que ter medo, você tem que ter coragem para enfrentar. Então, nós estamos nessa situação. Ou a gente tem coragem e vamos à frente, vamos lutar por esse ativismo judicial, né? E não vamos permitir que eles tirem nossa liberdade. O mundo está aí. Coreia do Norte, Venezuela, Argentina, aqui, do nosso lado também. Lá a inflação 60%, o povo, eles já estão expropriando empresas. O governo está tirando empresas e pondo para o Estado.
Onde será que vai parar nossos irmãos? O povo tem que parar para pensar nisso. Aquilo que você falou, a Venezuela chegou a ser a 5ª economia do mundo, para você ter uma ideia. Né? O petróleo tornou a Venezuela um país riquíssimo, na década de 50, 60, né? E, lógico, a gente não pode ser radical, nem de direita, nem de esquerda, nem nada, nós temos que ser pé no chão, né? O olho tem que estar aberto para a gente reconhecer alguns erros, algumas correções que precisam ser feitas, né? Então, por que a esquerda, às vezes, chega no poder com uma doutrina tão furada, né, como a que eles têm, né, dizer que todos serão iguais? Na verdade, nem todos serão iguais, né, porque quando um comunista toma o poder, todos ficam iguais na população, então não vai ter mais pobre, não vai ter mais rico, todos serão miseráveis, né, que é o que acontece, nós temos visto isso, né, mas os governantes continuam milionários. Diz que uma das maiores fortunas do mundo é do Fidel Castro, né, então até tendo uma briga por causa da herança dele e tal, o Putin diz que é bilionário também, né, então assim, o que a gente não pode deixar acontecer é haver uma desigualdade social. A direita, ela não pode permitir que a desigualdade social se implante no país. Por que o regime militar criava empregos, as pessoas tinham carro? Tem um vídeo do Lula que é muito engraçado. Ele começa a falar que quando ele era metalúrgico, ele vivia super bem, ele tinha a casa dele, tinha o carro dele, tinha um dinheirinho para ir no cinema e tal, e ele esqueceu que ele estava falando da época do regime militar. Então, indiretamente, ele elogiou o regime militar, né? Por quê? Porque o regime militar ele foi bem sábio, assim, em distribuir renda para as pessoas. O Brasil era um país totalmente miserável naquela época. Nós tínhamos muitos analfabetos, nós tínhamos pessoas paupérrimas. Aí o regime militar criou o BNH, né, o Banco Nacional da Habitação, começou a fazer casas populares a preços assim super acessíveis, trouxe a indústria para o país, ajudou a desenvolver a indústria já existia, mas ajudou a desenvolver, fez as grandes obras de infraestrutura que existe no país, começou a Transamazônica, fez a ponte que liga Rio a Niterói, criou a rodovia Presidente Dutra, criou Angra dos Reis, criou o programa Proálcool, né? Tornando o Brasil a vanguarda da produção de combustíveis ecologicamente corretos, fez um monte de coisa bacana, né? Fez muita coisa bacana. E a democracia hoje, a direita, ela não pode deixar ter um retrocesso nisso. Ou seja, nós temos que fazer o Brasil produzir muito, se tornar um país atrativo, para que a gente gere emprego para as pessoas. Porque, na verdade, o comunismo ele se alimenta da miséria das pessoas. Então, aqueles países em que as pessoas estão passando fome, esse cara se torna um militante socialista, né? A gente tira como exemplo a Bolívia, né? A Bolívia se não a maior petroleira do mundo, é uma das maiores, né? Que, se eu não me engano, é a maior, né? Então era para ser um país riquíssimo, até que chegou lá um ditador e fez o que fez. A Argentina, a gente tem que tirar como base a Argentina, porque a Argentina em 34 era a maior potência do mundo, né? Uma potência gigante, era a Europa na América do Sul, né? A Argentina era gigante. E daí ela pegou, com todo aquele dinheiro que estava recebendo, começou a surgir os sindicatos, né? Teve uma chuva de sindicatos, e 60% da população, imagine um país onde 60% da população eram funcionários públicos, quer dizer, eram mantidos pelo governo, né? Eles não tinham interesse mais pela indústria privada, que era quem alimentava ali toda a economia, né? E o tiro de misericórdia foi agora, há pouco tempo, né? Cobrando os impostos das grandes fortunas, né? Que espirrou as empresas de vez de lá, e hoje eles carregam uma inflação de 64%. É muito triste esse caminho da esquerda, né? Que é a forma com que eles, né? E não dá para entender como um país tão rico, né? A Bolívia, né? É outro exemplo, né? A Venezuela é outro, né? A Bolívia também foi uma grande potência, e assim por diante. Então a gente vê os países que estavam em ascendência, que estavam muito bem, né? E acaba nisso. Um exemplo é o Brasil, né? Que todo mundo aqui, o brasileiro, tem mania de criticar, mas vem saindo muito bem, até puxando um pouco de assunto, né? Para as notícias da última hora aí, né? A ONU considerando o Brasil o 6º país indicado para investimento externo, né? E coisa parecida. Então, assim, a gente não pode largar a mão
de deixar a ideologia prevalecer sobre princípios. E a gente não pode deixar de ser liberal na economia, porque senão vai afundar. E os maiores, quando a economia vai bem num país, é um sistema totalmente capitalista, um sistema de direita, e é um sistema organizado e que produz. O assistencialismo, ele só existe assim em abundância, existe também nesses países, e não vem da esquerda, ninguém é dono de assistencialismo, né? A gente escuta muito falar aqui em Caraguatatuba, precisa da cesta básica, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Esse é o desespero de quem quer comprar alguém, porque o que você tem que dar ao homem é dignidade, é trabalho, né? Então, eu gostaria até de tocar nesse assunto. Deixa eu só mandar um abraço aqui, chegou uma patriota aqui, ó, muito bacana aqui, ó, a Karine Faria está desejando boa noite, patriotas, a Adriane está dizendo boa noite, Coronel Stanelli, estamos juntos sempre, olha que beleza. A Adriele, estão querendo deixar as pessoas enjauladas, amedrontadas, né? Isso aconteceu mesmo, e periga eles quererem fechar de novo, porque está vendo que a economia está indo bem. Bom, o Silvio está dizendo aqui, ó, Coronel Stanelli, estamos juntos, se for deputado, não esqueça, Ângela, ela tem que ser, pelo menos, vereadora em Caraguatatuba. Amo vocês, boa noite. Ah, com certeza ela vai ser candidata, isso aí, com certeza. O Mazinho Caraguá dizendo boa noite. O Benedito, que está sempre com a gente aqui, ó, dizendo boa noite, está sempre na nossa página aqui, dando audiência. E daqui a pouco a gente vai entrar nos assuntos polêmicos aí. Eu gostaria que vocês falassem mais para fechar o assunto. Vocês fiquem à vontade, viu? Independente de eu estar falando aqui ou não. Eu sou um palpiteiro, né? A gente começa a ver a história de cada país e a gente começa a ver como cada país, eles andam para trás com ideologias, né? Por isso que o conservador, ele tem esse hábito de agir com princípios, com a razão. O certo sempre vai ser o certo, o errado sempre vai ser o errado. Esse negócio de trabalhar a utopia, eu vou pisar na lua. Então você, para mim, é um louco varrido, né? A gente tem que ser mais sensato. E quando a gente fala, eu até brinco, quando o pessoal fala, tem algumas coisas da esquerda ou da direita, o que, por exemplo? Da esquerda são ideologias, só isso, porque a primeira lei de proteção ambiental é a direita quem fez, né? A situação para dar condição de vida, moradia, e a própria Constituição garantindo moradia, foi a direita que fez. E aí? O que a esquerda fez, né? Além de dar palpite, invadir a casa dos outros, acabar com a propriedade privada, quer dizer, você não tem liberdade com a sua família. Então, são coisas que não tem, às vezes, não tem um pingo de nexo, né? Eu acho que a gente tem que viver com liberdade e com qualidade, né? Pode ficar à vontade aí para Renato, você falou de lei, né? Eu costumo dizer o seguinte, tem duas leis que o ser humano não consegue vencer, e nunca vai conseguir. A lei da gravidade e a lei de mercado. Entendeu? Então a esquerda quer tabelar as coisas, quer, sabe, controlar o mercado, controlar o que é incontrolável, porque assim, é uma lei da oferta e da procura. Você vê o exemplo agora, né? Nós estamos tendo uma guerra, né? A Rússia invadiu a Ucrânia. O que aconteceu? A Rússia foi sancionada internacionalmente, ela é a terceira maior produtora de petróleo e gás natural do mundo, não está conseguindo vender seus produtos, então está faltando petróleo e gás natural no mundo. O que aconteceu com os preços? Subiram. Né? Ela é produtora de fertilizantes também, né? Então, o que aconteceu com o preço da comida? Subiu. Por quê? Porque se sobe o petróleo, a comida para vir para o seu prato, aqui no Brasil, pelo menos, ela vem de caminhão, ela vem de navio, né? Combustíveis fósseis, né? Que vem do petróleo. Os fertilizantes vêm principalmente da Rússia e da Bielorrússia, que também está sancionada por ter ajudado a Rússia a invadir a Ucrânia, né? Fora isso, nós temos as taxações governamentais sobre os alimentos, que são muito altas, que precisa baixar isso daí. A mão de obra no Brasil ela é muito cara também, nós temos que ter uma reforma para melhorar isso daí, né? As pessoas gastam muito com a contabilidade das grandes empresas, porque é tudo muito burocrático, é um negócio muito entravado, cara. Então, tudo isso colabora para que haja uma inflação nos alimentos, né? Agora, o que nós precisamos fazer para fazer o Brasil funcionar, e que a esquerda não quer fazer de jeito nenhum, é fazer uma grande reforma, tornando o Brasil atrativo para investimentos internacionais. Hoje, o Brasil já melhorou muito.
Veja, de 2003 para cá, a indústria brasileira recuou 15%. Então, 15% das indústrias fecharam as portas. Por quê? Muito imposto, né? Você gasta com tudo no Brasil que você não gasta. Eu fiz um trabalho uma vez, quando eu fiz um doutorado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, né? E nós trouxemos um cara que produzia placa-mãe de computador, para dar uma palestra para a gente dizendo como a segurança pública influencia o negócio dele. Ele falou assim, olha, para eu montar uma placa de computador, eu compro componentes do mundo inteiro, do Canadá, da Europa, né? Só que é um material que é muito roubado, porque esses chips, esses produtos eletrônicos, se você levar na Santa Efigênia, você vende tudo. Então tem muito roubo de carga. Então eu fazia um seguro, eu sou obrigado a fazer um seguro do container do navio que vem para cá, né? Então, para eu trazer, tirar do porto e vir para o navio, para cá, eu pago um imposto caríssimo, porque o Brasil taxa tudo muito caro, eu tenho que contratar segurança armada com carro rastreado para ir buscar o produto, para escoltar o container, senão a seguradora não faz o seguro, né? Aí eu monto as placas. Para eu vender, a mesma coisa, segurança armada, não sei o que e tal. Então, isso entra no meu custo, no custo Brasil. Então, o chinês não tem esse custo, porque lá não tem crime. Os Estados Unidos não têm esse custo. Então, nós criamos coisas que encarecem os nossos produtos. Nossos impostos caríssimos. Então, nós temos que criar um sistema tributário, nós temos que melhorar a segurança pública, nós temos que criar condições para que o Brasil se torne competitivo. Por que 15% da indústria fechou? Porque não conseguiu competir. Só que aí nós vamos pegar o que a gente comprava nas indústrias brasileiras que geravam postos de trabalho aqui, nós vamos comprar fora, nós vamos gerar posto de trabalho na China, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. Então, nós precisamos fazer o quê? Fazer o contrário, tornar o Brasil competitivo, para que postos de trabalho sejam gerados aqui. Ai, mas e o salário do trabalhador? Gente, oferta e procura. Se você começa a crescer a indústria vai procurar o quê? Mão de obra especializada, vai faltar mão de obra. Faltou, o que acontece com o salário? Sobe. Por quê? Porque existe uma procura por um trabalhador e ele é raro, né? Agora, quando a indústria começa a demitir, começa a sobrar mão de obra, naturalmente o salário cai. Nós temos que fazer o caminho inverso, né? E com tudo isso o Brasil vai bem, né? Eu te falo uma coisa, você vê, o Fique em Casa, na época do Fique em Casa, os governadores aumentaram, né? ICMS aí a rodo, né? À vontade, e dizendo que estava querendo contribuir com alguma coisa para o país. Bom, outra situação foi agora, recentemente, a gente fala em esquerda, né? Queremos emprego e tudo mais, só que votou em peso contra a redução do ICMS, que para 17% é uma tarifa muito boa, né? Quanto mais se produz, quanto mais cara a gasolina, mais se arrecada. Mas eles não querem abrir mão disso, não, então eles se recusam. E aí a gente vê como a esquerda reage, né? E ontem foi aprovado também na Câmara dos Deputados, foram aprovados 2 vezes, na realidade. Uma deu unanimidade e a outra deu um voto contra, né? Então, de todos os votos, teve um contra. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para o Odilon Miau. Odilon Miau, boa noite, Renato Benetti, boa noite, Coronel Stanelli, boa noite, Vani Alcântara, sucesso para vocês. Miau, aqui, deixa eu mostrar uma coisa aqui que vocês vão entender, né? A gente está falando de desemprego aqui, veio a calhar, ó, aqui, ó. Ó a notícia aqui, ó. 16 anos de governo, Copa e Olimpíada, né? Foram 12% no bimestre. Como é que é? Desemprego fica em 12% no bimestre, atinge 12,3 milhões, né? E agora, 3 anos de governo do Bolsonaro, olha lá, pandemia e guerra, né? O desemprego cai 10,5% em abril e atinge 11,3 milhões de IBGE. E já está voltando ao normal, né, Stanelli? Está muito, Stanelli, Vani, assim, muito rápido o Brasil vem se recuperando, né? E vem demonstrando aí, diz que foi o país que mais caiu o desemprego, aqui, ó, tem aqui dados aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, que mais caiu o desemprego, segundo o G20, né? Do G20 foi o que mais caiu, aliás, ele bateu recorde em queda de desemprego, né? Esse semestre aí, é o que mais caiu, que vem caindo, né? O nosso PIB subiu 1% agora nesse trimestre, graças ao setor de serviços, viu?
E não é 12,5% no governo PT, não, porque quando a Dilma foi empichada, né, eram 14 milhões de desempregados que eles deixaram, cara. Então é muito mais do que está nessa notícia aí, tá? É que, assim, o PT, ele considera desempregado qualquer pessoa, ele quer fazer número agora, né? Só que, na verdade, pelas estimativas oficiais, o desempregado é aquele cara que está procurando emprego e não conseguiu, não é o que não está procurando. Então, a coisa era muito mais feia do que se pinta aí, viu? Agora, foram 14 milhões quando ela... foram 14 milhões quando ela deixou o governo, mas a postagem... mas a postagem, ela buscou a diferença entre a guerra e as Olimpíadas e Copa, né? Então ela pegou esse período para mostrar que o Brasil, de vez em crescer, ele ainda ficou atrás dos dados que a gente tem pós-pandemia e guerra, né? É um comparativo muito bacana, e a gente sabe, realmente, o que você está falando é verdade, foi deixado o governo com 14 milhões de desempregados. E 1 trilhão de dívida, né? Ou 3 trilhões de dívida, se eu não me engano. Eles emprestaram nosso dinheiro para a Venezuela, para Cuba, El Salvador, Nicarágua, tudo que era republiqueta comunista, eles emprestaram nosso dinheiro. E tomamos calote, e hoje nós estamos pagando por isso, né? Então, assim, nós estamos pagando aquele metrô de Caracas, nós estamos pagando o Porto de Mariel, nós estamos pagando. Recebeu o teu charuto? Não, não recebi. Não recebeu? Era garantia, né? O charuto era garantia. Era garantia, um charuto. Se dividir pelo povo brasileiro, acho que a gente tem direito a 2 ou 3 charutos, mais ou menos, por pessoa. Olha, que chique. Viu, a Dilma, se eu não me engano, depois a gente dá uma olhada por aí, mas vocês vão ver, ela deixou com 4,7 trilhões de dívida o Brasil. E o Lula pagou a dívida externa fazendo a dívida interna. Então não foi pago nada, ele apenas endividou o país. Né? Ele não pagou, né? É um engano que eu gosto. Em vez de dever para os estrangeiros, vamos dever para os brasileiros, porque assim a gente quebra as empresas brasileiras e não estrangeiras. Mais ou menos isso. E o povo paga, né? O povo paga, o povo é trouxa. Porque não existe, o que o brasileiro hoje precisa entender, que não existe dinheiro público. Não existe. São dinheiro dos nossos impostos, né? Então, você está pagando. Eles não pagam nada. A lagosta dos nossos iluministas, nós pagamos, porque eles não pagam nada. Não existe dinheiro público. Você viu o casamento do homem do pai dos pobres? Como é que foi? Sim. O cara usando um relógio de 100 mil reais, né? Vinhos de 20 mil reais sendo servidos a rodo, helicóptero, champanhe de primeira, tudo de primeira num lugar top, um garçom quase por pessoa. Foi um negócio realmente de luxo. Um negócio que realmente mostra que ele é o pai dos pobres, né? Sim, além do pai dos pobres, ele acha que nós, da classe média, o brasileiro da classe média, somos exibicionistas, temos que ter uma TV só, enquanto ele gasta num vinho 10, 20 mil reais. Nós precisamos cumprir isso, né? Uma televisão por casa, um celular por casa, porque nós somos, assim, exacerbados, gente, é tudo exibicionista, ele falou. Então, agora, semana passada, o MTST, um pessoal do MTST, invadiu um shopping, né? Semana passada teve novamente uma invasão de shopping, e lá no shopping eles gritavam que aquele pessoal ostentava, que estava com muito dinheiro, que tudo mais. E não deram o endereço do Lula para eles, né? Deviam ter dado, porque realmente foi uma ostentação. Foi uma ostentação. Deixa eu só mandar um recadinho para o Motoclube aqui, que a gente vai ter aqui em Ubatuba, olha. O Motoclube Selvagens, eles foram adiados na Câmara, né? Vocês estão vendo aí? E apadrinhamento dos Falcões da Liberdade Motoclube. Vai ter uma... Peraí, deixa eu colocar de volta aqui, que eu me perdi todo aqui, ó. Dia 18 de junho, a partir das 15 horas, lá em Ubatuba, né? Deixa eu só passar o endereço. Avenida Braulio, 820, Jardim Carolina, Ubatuba, né? Quem quiser participar, é só levar lá um pacote de 2 quilos de arroz ou de feijão ou açúcar. 2 quilinhos de algum desses aí. Feijão, arroz ou açúcar. Bom, chegou aqui para dar um alô para você,
Odilon, deixa eu ver para quem que é aqui, ó. Coronel Stanelli, a Noêmia Oliveira está sempre também na live com a gente, ó. Noêmia Oliveira, boa noite, Coronel Felício, eu acho que ela errou o nome aqui, hein? Felício Kayama, espero que esteja tudo bem com você. É o Kayama, deve estar mandando um abraço. Legal, ele é da minha turma, legal. o Felício Kayama. O Cláudio também, papo legal, muito bom, tá gostando. Bom, a live tá indo bem. Bom, vamos tocar num assunto. Hoje eu estava ouvindo uma rádio aqui em Caraguá, ela estava falando sobre o armamento, né? Sobre a arma, e o rapaz falou, não, que essas armas as pessoas perdem, não sabem onde vai parar essas armas registradas. Bom, a gente sabe que não é nada disso, né? Às vezes a gente ouve um leigo falar, dá até tristeza, né? A pessoa que tem um porte de arma, ele passa pelo psicológico, ele faz um exame, ele tem que ter toda essa situação. Além disso, o registro não é assim, jogou a arma em qualquer lugar, raspou, é de alguém e vendeu. Pelo contrário, né? As armas que a gente tem hoje de traficante aqui, elas entram de forma ilícita, né? Não é um pai de família que vai lá. A gente tem o exemplo de Santa Catarina, né? Que lá aumentou em 300% o porte de arma e caiu, é o estado que menos tem criminalidade. Quer dizer, as pessoas têm medo de invadir as casas, praticar crime, porque as pessoas lá estão se armando. Mas aí faz essa confusão, né, Stanelli? E falam essas coisas. É tão fácil assim, você que teve um bom tempo na rua, assim, é tão fácil assim adquirir um porte de arma, é tão fácil assim dar fim numa arma aqui no Brasil? Então, veja bem, é aquilo que você falou, né? As armas legalizadas são as que menos são usadas em crimes, né? Por quê? Em primeiro lugar, porque a pessoa, para comprar uma arma, a arma custa caro, você tem que ter dinheiro. Segundo lugar, você não pode ter condenação criminal, você tem que ter bons antecedentes. São exigidos vários critérios para que a pessoa possa ter uma arma legalizada, né? Você tem que fazer um exame psicotécnico, então o psicólogo vai ver se você tem condições psíquicas para ter uma arma, você tem que passar por um treinamento, você tem que saber manusear a arma, então você tem que pagar um professor lá, um instrutor, ele tem que te assegurar que você tem todas as condições de utilizar essa arma, então você vai conhecer a legislação, como você pode empregar essa arma. Não é fácil você ter uma arma no Brasil hoje. Nos Estados Unidos você compra arma na padaria, se você quiser, na feira. Mas no Brasil não, no Brasil você tem que passar por um processo bastante rigoroso para você ter uma arma, né? Agora, muitas pessoas confundem a história da legislação que autoriza o armamento, né? Ninguém vai obrigar você a ter uma arma. Se você não quer ter uma arma, simplesmente não compre uma arma, né? Mas também a gente não pode proibir uma pessoa decente, um pai de família, que quer ter uma arma na sua casa para proteger a sua família. Ele não quer ter uma arma para cometer um crime, até porque a arma dele está registrada, e se ele cometer um crime, se ele der um tiro na rua, se ele sair embriagado e armado, a polícia pode apreender a arma dele, ele pode perder o porte de arma, para você ter uma noção do rigor dessa legislação, entendeu? Agora, o criminoso não, o criminoso ele encomenda armas no Paraguai, entendeu? O cara atravessa de motinho a fronteira, traz a arma para ele num hotel ali, do lado brasileiro da fronteira, e ele vem para cá com arma. É tudo arma que é raspada a numeração, arma proveniente do Paraguai, arma proveniente de furto e roubo, então às vezes a pessoa deixou uma arma na casa dela, o criminoso invadiu a casa, encontrou a arma, porque deixou num lugar meio fácil, o criminoso pega a arma, né? Só que agora tem um crime de porte ilegal de arma, então dá 4 anos. Então, a gente pegava muito criminoso assim com arma, e pra gente era uma beleza, porque você pegou o cara, já deu flagrante no cara, já fica guardado, entendeu? Mas é um negócio sério. A polícia não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, não é? Se eu pudesse ter um policial do meu lado o tempo inteiro, eu não precisaria andar armado, não é mesmo? Mas não dá, o Estado não tem como contratar tantos policiais, então ele também não pode cercear o seu direito de defender sua família, de se defender. Eu sou a favor, sim, do armamento, sou armamentista, e é bem isso mesmo. Eu já fui ver, e você tem que ter clube de tiro, você tem que passar pelo exército, não é tão simples assim, para você ter a arma, né? E você tem que ter realmente condições psicológicas. Eu sou a favor, sim, de que todo brasileiro de bem tenha arma para se proteger e proteger sua família. Eu acho isso muito importante. De liberdade, né?
liberdade. E outra, assim também, nós brasileiros que estamos armados, também evita de possíveis invasões de outras nações, na nossa soberania, a gente tem como se defender. Por isso que todo comunista, ele é contra o armamento da população. Para você ter uma ideia, na Suíça, afinal de contas, você serve o exército e eles dão um fuzil para você levar para casa. Você fica guardado na sua casa o fuzil. Os israelenses que estão servindo o exército, eles estão à paisana com o fuzil do lado, vai na danceteria dançando com o fuzil, porque se forem chamados, eles já estão armados, é só eles correrem para a base militar deles, a farda deles está pronta lá e eles usam para pronto emprego, né? Mas é uma cultura diferente, uma população diferente, né? Agora a gente tem que começar a mudar a nossa cultura também. a gente tem 16 mil quilômetros de fronteiras, né? A gente faz fronteiras com 10 países, apenas 2 países da América do Sul não fazem fronteira com o Brasil. Então é muito difícil. O armamento, na sua maioria, é armamento obtido de forma ilegal, né? E que vem para o Brasil. A confusão que muito se faz aí no Brasil e muitas vezes é que fazer relação isso com homicídio, né? O homicídio, a maior parte deles é praticado com arma branca. Então tem que tirar as facas, tem que tirar caneta, o que quiser, né? Inclusive garfo. O Odilon está pedindo aqui, seja bem-vindo, Odilon, um grande abraço, e amanhã, a meio-dia, 1h, né? Tem um programa do Odilon, falou, está gravado. Ele está perguntando aqui, Vani Alcântara, você podia falar um pouco sobre a motociata, a expectativa e a importância desse evento? Bom, a motociata é pela nossa liberdade. A expectativa é muito grande, né? Nós estamos aí falando com todos os motoclubes. A expectativa é que a gente faça um grande evento. Inclusive, nós temos camisetas também para vender, pessoas que estiverem interessadas em camisetas para comprar. Nós não temos, assim, as camisetas vão ajudar no nosso evento, porque nosso evento não tem dinheiro público, não tem dinheiro, então a gente está fazendo através realmente de doações e pessoas que queiram nos ajudar. Mas a expectativa é muito grande, dela ser muito grande. E também nós convidamos, né, o Planalto e temos a esperança de que eles possam participar. Tanto o nosso futuro governador, que eu já acredito que ele já seja, né, o governador de São Paulo, que é o Tarcísio, e também o nosso presidente. Já foi enviados convites e estamos aguardando uma manifestação deles. Mas a nossa expectativa é muito boa hoje. E essa expectativa vem se firmando mais, né, a partir dos motoclubes, né, que realmente querem comparecer, né? E eu estava falando desse motoclube, é até legal a gente sempre tocar nesse assunto, eu gosto de tocar, porque esse é um motoclube de direita, por exemplo. É um motoclube que ele tem a sua raiz de direita. A maioria dos motoclubes são livres, né? E esse é um motoclube que ele tem a raiz de direita e que todos os eventos que eles fazem, eles estão sendo homenageados, inclusive em Ubatuba, agora vão ser homenageados, por conta a parte de assistência dele. Todo evento que tem, eles vão lá com família, recebem famílias, né? E eles recebem produtos de cesta básica, né? Eles recebem produtos de cesta básica e eles distribuem. Então é muito bacana. O motoclube ele não é só aquela fachada, né? Às vezes você olha lá, parece um rapaz ranzinza, aquele barbão, né? Mas são tudo gente boa, família, e tem que ser muito respeitado por nós, né? É muito bacana isso tudo e vem. É lógico que a gente tem a expectativa que o Planalto lá veja o evento e essa grandiosidade, né? E que venha lá o Tarcísio de Freitas, que foi convidado também, e o presidente, nosso presidente Bolsonaro, né? Fora isso, é uma caminhada que nós faremos pela nossa liberdade, sim, por a gente poder falar, pela gente ter liberdade de expressão, por a gente ter leis, né? Essa insegurança jurídica vem atrapalhando realmente o Brasil, né? Porque a partir do momento que as leis, quem governa o Brasil não são as leis, aquilo que está escrito, a Constituição, e sim os homens,
a gente começa a ter problema, que é o que vem acontecendo, né, Stanley? Eu acho que é um evento interessantíssimo, porque a gente, na verdade, a gente comemora tantas coisas, né, cara? É o Dia da Pátria, São Cosme e Damião, Semana Santa, finados, né? E por que não comemorar uma coisa tão importante que é a nossa liberdade, né? Que é a base de todas as coisas, né? Então, eu acho que nós temos sim que fazer comemorações em prol da liberdade, nós temos sim que incentivar as pessoas a buscar a liberdade e conscientizá-las a defender a liberdade, defender a democracia, né? Ninguém está pregando golpe nenhum, ninguém está pregando nenhum tipo de agitação. O que nós estamos pregando simplesmente é a liberdade de cada um dos cidadãos e a democracia, né? A democracia é a base de toda a nossa nação. Se não houver democracia, não existe Brasil, né? Existe uma cortina de ferro aí com políticos comandando as pessoas. Então temos que defender, sim. Quantas pessoas morreram nesse país para que nós fôssemos livres, né? Desde a época da independência, quantos, né? Tiradentes, quantas pessoas tiveram a sua vida sacrificada para que nós tivéssemos liberdade? E agora que nós conquistamos essa tão sonhada liberdade, por que não defendê-la, né? Por que não pregar a liberdade, fazer com que as pessoas tenham essa consciência de liberdade? É algo justo, é algo que realmente é democrático, né? E eu convido a todos aí que participem, né? Quem não tiver moto, vai de carro, sei lá, leva uma bandeira do Brasil, né? Porque aqui a gente não está defendendo nenhum partido político, nós estamos defendendo o Brasil. Exatamente. É isso mesmo, venham todos e o evento promete, vai ser grandioso, nós vamos sair ali da altura do Espigão, né? Chegaremos aqui ao Indaiá, né? Próximo ali onde tem eu esqueci o nome, Na de praia mountain do bike. Indaiá Lá, mesmo. na praia do Indaiá, né? Então vamos chegar por ali, vai ter um trio elétrico, as pessoas vão poder se manifestar aí à vontade, vai ser muito bacana. E a gente vai fazer esse percurso, né? Todinho da Serra, descendo e terminando em Caraguatatuba, um evento grandiosíssimo, né? Vai trazer também benefício aqui para Caraguá, já que vem pessoas de outros municípios, né? Muita gente está confirmando presença aí de outros municípios. Eu vinha falando aqui sobre os Falcões, né? Que já fizeram a presença, que já garantiram a presença, né? E vou dar uma lidinha aqui. O Ed Gonçalves está dizendo assim: boa noite, brasileiros e brasileiras. Essa aí me lembra o Sarney, né? Que falava. E brasileiros e brasileiras. Como vocês, como nós, lutamos pela liberdade. Simples. É só não se deixar com que as pessoas que se indignem a cada pessoa que receba uma injustiça. Quando a gente fala aqui, seguir a linha da Constituição, é exatamente isso que a gente estava falando aqui. O Stanelli falou e é a mesma coisa que eu venho falar novamente. Né? O Stanelli comentou, quando os homens querem governar, quando o poder fala mais alto, né? Vamos dar um exemplo aqui, a gente não pode falar de Supremo, mas, por exemplo, vamos supor, tá? Eu vou estar supondo aqui, que um Supremo, ele deixa a Constituição de lado e começa a agir politicamente, colocar pessoas na cadeia que têm, por lei, garantido o direito de permanecer em liberdade. Vamos supor, é só uma suposição, que o ministro do Supremo tente colocar alguém na cadeia porque falou alguma coisa. E supor também que, de repente, a gente esteja falando aqui, o Supremo fala, ó, essa live aí não vale mais nada e vocês vão perdendo, e daí nós vamos perdendo a liberdade. Tanto é que, quando a pessoa comete uma injustiça, deixa de praticar a justiça com aquele criminoso, né, que, por exemplo, aquele criminoso, por ações formais, deixou a cadeia, tira um pouco da sua liberdade, porque insegurança vem bater na porta da tua casa. Quando ele bota um bandido criminoso fora da cadeia, a justiça, por exemplo, né, que vem para a porta da tua casa e você não tem uma arma para se defender, porque a justiça soltou, porque achou que deveria soltar, foi branda com aquele criminoso que poderia praticar crime a qualquer momento, e você está perdendo sua liberdade. Mas a pior delas é você não ter o direito de falar. Esse direito é um direito mundial, né, que as pessoas falam, direito de liberdade de imprensa, né, e que foi falado, foi até deturpado do presidente quando ele falou, e que ele vem seguindo as 4 linhas da Constituição. Inclusive o PCO, esses dias, teve seu jornal retirado do ar, sua página do Facebook e tudo mais, o Partido Comunista. O que a gente pode falar? A gente defende, sim, o direito deles falarem. A gente pode não concordar com eles, mas a gente defende o direito. E essa briga
do comunismo, contra o conservador, pedindo que retire direitos dos conservadores, por enquanto está aqui, aliás, já não está mais aqui, está começando a bater aí em vocês, e é por isso que a gente, posso não concordar com você, mas defendo o seu direito de falar até a morte. Então, isso faz parte da nossa liberdade. O cidadão acuado, o cidadão enjaulado, ele é perigoso. Quanto mais você pegar o cidadão e jogar ele na parede, você vai arrumar um distúrbio na sociedade muito grande. E parece que alguns é isso que querem. Então, a liberdade da gente é muito importante para a nossa vida e para a gente conviver com todos os nossos, respeitando o direito de cada um, né? E viver de forma adequada e branda. É isso. No meu entender, é isso. Né? O Stanelli deve... Pode falar, Renato. Sem falar, Renato, que a nossa Carta Magna, né, não é Magda, como falou Osmar Aziz, a nossa Carta Magna, ela tem isso no artigo 5º, né, dela, o direito de se expressar, o direito de falar, você entendeu? Agora nós temos congressistas, né, que ficam lá no parlamento, né, mas para mim são congressistas, porque parlamentares e parlamento, para mim, vem desses países que tem primeiro-ministro e não presidente, né? Então, os nossos congressistas hoje estão calados, precisam calar, porque eles estão sofrendo sanções grandes, entendeu? Por falar Você veja, Renato, o que acontece, né? Quando você faz uma motociata como essa, um ato que mostra a população unida, que mostra o volume de pessoas que estão lá, todo mundo enxerga. Então, você divulga o litoral norte, fala, nossa, sai na televisão, sai nos jornais, que a população de determinada região se uniu em prol da liberdade. Isso assusta aqueles congressistas que são do mal. Por quê? Porque o povo unido assusta os opressores, assusta os bandidos, né? Porque é o povo unido que vota, é o povo unido que faz a opinião pública, que demonstra qual é a opinião pública. Então, chama a atenção do governador do estado, chama a atenção da presidência da república, chama a atenção de deputados estaduais, federais, de senadores. E aí esses caras começam a olhar com mais carinho a nossa região. Então, são projetos de lei que atendam os pescadores, né? Projetos de lei para melhorar o turismo, projetos de lei para melhorar o saneamento básico na região do litoral norte, para despoluição de praias, facilidade para a criação de arrecifes artificiais, para recomposição da fauna e da flora marinhas, né? Então, o povo unido, ele chama atenção, ele traz benefícios. Então, você pode pensar, é só mais uma motociata. Não é só mais uma motociata. É uma demonstração de união, é uma demonstração de força da população. Eu sou muito favorável que a gente tenha representantes em todos os lugares. Eu estou sabendo que tem alguns pré-candidatos a deputados estaduais que são da nossa região. Ótimo, excelente, temos que ter. Eu sou pré-candidato a deputado federal, acho que deveriam ter mais, parece que eu sou o único por enquanto, mas gostaria que tivesse mais, entendeu? E que alguém seja eleito. Porque aí nós vamos ter força. A nossa região precisa ter força. Quem não é visto não é lembrado, né? Então, a motociata faz com que nós sejamos vistos, né? Ter representantes faz com que nós sejamos vistos e ouvidos, né? É isso, gente. Eu acho que a população tem que se unir pela nossa região. Não uma união individualista, para que fulano tenha um benefício pessoal, mas uma união para que a nossa região tenha um benefício grande, né? Quando eu fui candidato a prefeito, eu dizia o seguinte, eu acho que nós temos que juntar todos os prefeitos do litoral norte e brigarmos junto ao governo do estado para termos uma saúde boa em todas as cidades. Não adianta, por exemplo, São Sebastião gastar uma fortuna na saúde e deixar a saúde da cidade de primeira linha. Porque o pessoal de Ilhabela, de Caraguá e de Ubatuba vão arrumar um endereço lá em São Sebastião e vão usar a saúde lá e vai suplantar a capacidade de atendimento, porque não foi planejado para isso. Você entendeu? E a saúde lá vai ficar ruim também. Então, nós temos que tornar o litoral igualitário em todos os aspectos, né? E nós só conseguimos isso com a política. É a política que constrói escolas, hospitais, melhora a saúde. E a política funciona bem quando a população está unida. E essa motociata vai ser um grande exemplo disso, eu espero. A motociata, ela vai trazer uma união, uma força para nós. Eu não concordo muito com isso de ter representante local, né? Porque muitas vezes os representantes locais realmente não nos servem da forma que servem. Inclusive, já que você botou a mão na ferida aí, eu vou falar sobre algumas coisas. Eu estou vendo aqui em Caraguá
A Caraguá tem uma necessidade muito grande de mudança, de uma administração diferente, né? Eu acho que, como conservador, eu já vi o que passou por aí, né, que serviu de assistencialismo, que vende um serviço na porta de casa, essas coisas da velha política, né? Eu, como conservador, eu prefiro uma renovação a respeito disso. Então, eu estou vendo por aí, eu falo, Stanelli, eu falo assim, eu acho que até você é mais importante para nós, como prefeito, do que como deputado federal. É lógico, eu prefiro você como prefeito aqui, mesmo porque a nossa cidade, ela precisa mudar, e eu falo isso do fundo do coração. Essa semana eu percebi, né, por aí, aqui em Caraguá, um movimento muito grande, né, de pessoas, né, alguns que foram pré-candidatos também no passado, e que essas duas famílias vêm imperando aí. De que forma que você vê a situação local aqui, o domínio dessas famílias aqui em Caraguá, Stanelli? Eu vejo como aquele coronelismo do Nordeste, lembra? Aquela política de pai para filho, né? Então, os pais, ambos os pais inelegíveis, tentando lançar os seus filhos como candidatos para que eles possam pilotar a cidade por controle remoto, como se fossem verdadeiros marionetes. Tivemos bons exemplos disso, aliás, né? Então, famílias milionárias que não estão nem um pouco preocupadas com o povo caiçara, porque se tivesse, teriam feito como eu, abrindo mão, né, do fundo eleitoral na campanha. São pessoas que não precisam daquele dinheiro, né, que têm as suas próprias fortunas para usar nas campanhas, né. Eu, como servidor público aposentado e classe média, abri mão e usei o meu dinheiro na campanha, porque estávamos em plena pandemia, as pessoas precisam de remédio, de hospital, de oxigênio, né, morrendo, né, e os caras usaram dinheiro público na campanha. Então, como é que um político fala assim, vote em mim porque eu vou cuidar de você, e em plena pandemia usa dinheiro público para a própria campanha, não teve coragem de abrir mão, né? Então, esse é o grande exemplo, né? Se faz um discurso, mas se age contra a população, né? Nós tivemos uma família que ficou no poder 16 anos e os problemas estão aí. Da mesma forma, alguma coisinha pontual foi resolvida, umas pequenas melhoras foram feitas, né? E a gente vê que a vida das pessoas melhorou bastante, né? Das famílias. Mas da população a gente não tem visto essa grande melhora que poderia ter sido feita, tá? Então, assim, eu acho que toda renovação é saudável, democracia pressupõe renovação, né? A gente vê que as famílias estão agarradas ao poder, mas agarradas demais ao poder, né? E precisa mudar. Democracia é mudança, democracia é ação, né? Ideias novas chegando, pessoas novas, equipes novas. Quando voltam aí os velhos da velha política, eles trazem sempre as mesmas equipes, as mesmas ideias, as mesmas práticas, né? Então, precisa mudar, precisa renovar. Concordo com você. Deixa eu tentar ser mais breve aqui, que eu vou querer abordar, até peço licença aqui para a Vani, que eu quero abordar alguns assuntos. Nessa semana, eu vejo lá a vereança, eu quero falar do município, eu preciso falar, a vereança sem atitude política, né, sem reação. E eu vejo uma turma do gargarejo, essa torcida pelas duas famílias, ela fica muito clara para mim. Eu não sei se eu estou vendo errado ou coisa parecida. Eu sei que todo atraso que tem em Caraguá, ela se deve a essas duas famílias, como todo progresso também, porque foram elas que permaneceram no poder, né? Então, assim, eu tenho lá minha suspeita da forma administrativa dessas pessoas, mesmo porque a gente começa a olhar com o olhar de administrador, a gente sabe que muito pode se fazer por Caraguatatuba, muito mais do que está sendo feito, aliás, com 1 bilhão e 78 milhões, né? E eu vejo que os jornalistas, as pessoas, elas se deixam influenciar por amizades, e que muitas vezes elas olham e falam, pô, fica esperando um determinado vereador gritar, olha, eu quero cesta básica para poder elogiá-lo. Então, assim, na realidade, o que a gente precisa é de um executivo forte, um executivo que trabalhe, que faça uma boa administração. A gente precisa, sim, mudar em Caraguatatuba. A gente, como conservador, a gente tem que parar com essa ladainha de proteger famílias por favores pessoais. Isso tem que acabar. O administrador, ele não pode ficar comprando a população da forma que está sendo feito aí. Isso é minha opinião. Então, assim, eu vejo sim, Stanelli, você como administrador do BAEP, como um administrador dentro de onde você passou, eu sei das dificuldades do Estado, a possibilidade de licitação, a economia no investimento, e sim, então, todas essas mentes malignas que tentam comparar
pessoas que pouco têm a saber de administração, a comparar com uma pessoa igual a você, a mais indicada, eu vou dizer isso aqui em público, hoje eu falo em público, eu tenho a liberdade de expressão, assim como bajulam outros candidatos, eu tenho o direito de falar a verdade sobre você. Você é um ótimo administrador, você fez economia por onde você passou, você tem sim capacidade de fazer muito mais para o Caraguá, se não o dobro, pelo menos o triplo, porque o dinheiro que é gasto, é investido aqui, é jogado na lata do lixo. Tem muita turma do gargarejo aí que precisa acordar, que se diz conservador, parar de bajular candidato. Eu acho que vereador, quando ele fala na tribuna, é obrigação dele. A gente não tem que ficar bajulando, esperando ele falar um A lá, para a gente poder falar, ele é o melhor do mundo. Assim como a gente não tem que bajular nem candidatos à eleição para prefeito, nem os atuais, aqueles passados. Então, você tem sim meu respeito, eu espero que em 2024 você se candidate, espero mais, que seja eleito, espero que todos os conservadores lhe apoiem, porque não tem outro nome aqui. O que a gente percebe, não aparece outro nome, só tem dois, e a turma do gargarejo. E daí é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É até uma falta de respeito com os nomes, né? Eu peço desculpa aqui a Deus pelo que eu falei, mas não é dessa forma, vocês não mandam, né? Eu, como católico, eu peço desculpa pela besteira que eu falei, mas é assim, é pai, filho, neto, bisneto ou coisa parecida. Então, vem explorando essa cidade, vem transformando no que ela é, né? É uma cidade jogada a lixo pelos cantos, isso muito me revolta, e eu boto, sim, essa expectativa em você, Stanelli. Aliás, falo para você, não se candidate a deputado federal, não. Se candidate a prefeito, que eu vou votar em você, espero que você seja o prefeito de Caraguatatuba. E falo mais hoje, com convicção, não tem outro, porque a turma do gargarejo está esperando alguém se chacoalhar lá na vereança, um filho, alguém parecido, para poder apoiá-lo. Então, hoje você sim tem meu respeito, tem o respeito da minha família, né? Eu vejo a Karine aqui agradecendo os parabéns, né? Ela nunca me viu elogiar ninguém, né? Pelo contrário, eu gosto de pegar no pé, porque esse é meu papel, mas hoje faço isso com muito gosto, Stanelli, porque pessoas que recusaram, inclusive, ser candidato a prefeito, saíram na última hora, deixando pessoas para trás, estão apoiando aí candidatos agora com a simples importância. E estão se dizendo bolsonarista. Você é bolsonarista, Stanelli? O que você pretende fazer como conservador? Você se considera um conservador? Lógico, eu sou conservador de direita, capitalista, entendeu? E não tem nenhum pecado nisso, não tem nenhuma vergonha nisso. Eu acho que é o capitalismo que mantém o mundo de pé, né? Hoje o capitalismo mantém e sempre manteve, né? Você veja bem, por que você estava tomando vacina de Covid na época da pandemia? Porque teve um capitalista que investiu em pesquisa para criar esse tipo de vacina, entendeu? Para ele ganhar dinheiro, para que a empresa dele progredisse, gerasse empregos, né? Então foram feitas pesquisas, investimentos, e nós temos uma vacina para tomar. Se não houvesse esse cara investido em vacina, o que seria da população? Quantas pessoas teriam morrido no mundo por falta de vacina, porque não havia um capitalista querendo ganhar dinheiro produzindo uma vacina contra o Covid, né? Nós não teríamos telefone, televisão, não teríamos automóveis, né? Não teríamos os fertilizantes que hoje ajudam a alimentar o mundo, né? Diziam que na década de 50 as pessoas iriam começar a morrer de fome por falta de comida, porque não haveria adubo. Na época, a maioria do adubo era natural, né? Pouco adubo era sintético, né? Mas teve um cara chamado Fritz Haber, na Alemanha, que foi inclusive o cara que criou a guerra química lá, na Primeira Guerra Mundial, criou aquele gás cloro, aquelas coisas. Esse cara sintetizou a ureia em laboratório e permitiu que se produzissem alimentos em grande quantidade para poder atender o mundo. Então, hoje, o que alimenta o mundo é isso, é o capitalismo, né? Então, o capitalismo bem colocado, não o capitalismo selvagem que explora as pessoas, não, é o capitalismo real, é o capitalismo pé no chão, né? Então, eu sou capitalista, sim, sou de direita, né? Em 2018, eu trabalhei para eleger o Bolsonaro, né? O Tarcísio, eu acho que é um grande nome, de todos os nomes que nós temos hoje, para governador, né? O Tarcísio, sem dúvida, me parece ser o nome mais competente, pelo que ele fez quando foi ministro, né? Nós vimos aí milhares de obras inacabadas do PT,
transposição do São Francisco, que custou 10 vezes o que era para ter custado, era para ter terminado no começo, no final do governo Lula, foi para o governo Dilma, não terminou. Quem que foi terminar isso daí? O Tarcísio foi terminar isso daí, num preço, assim, muito mais barato por metro quadrado do que estava. O Bolsonaro calçou a Transamazônica, usou o Exército, né? Então, em vez de fazer aquelas licitações com falcatruas, para custar caro, para o cara colocar um asfaltinho fininho, para durar 10 anos para fazer a obra, o cara meteu o Exército lá, fez um puta de um asfalto grosso, custou muito mais barato, saiu uma obra primorosa, né? Os caras levaram água para o Nordeste. Antigamente era o caminhão-pipa da prefeitura que ia abastecer a cacimba do sertanejo, e o sertanejo tinha que votar no candidato do prefeito, senão o caminhão-pipa não ia abastecer lá, e os caras morriam de fome. O Exército foi lá, furou poço, tem lugar que tem 200 metros de profundidade o poço, entendeu? Colocou um painel solar, porque não chega energia, na maioria dos lugares, uma bombinha, que fica 24 horas tirando água do subsolo, e hoje está tudo verdinho, tudo bonitinho, né? Nós tivemos o crescimento do PIB aí 1%, todos os países aí com crescimento negativo, o nosso PIB cresceu 1% graças ao setor de serviços. Então o Brasil começou a crescer, o mundo inteiro está de olho, nossa, como o Brasil, um país que teve aquela política do fica em casa, a economia a gente vê depois, né? Porque alguns governadores e alguns prefeitos aderiram a essa moda, que na verdade não tinha nada de científico nisso, bastaria ter os cuidados que deveriam, né? Usar máscara, higienização, utilização do álcool gel, manter a distância social entre as pessoas, né? E tinham coisas totalmente... Tentaram quebrar a economia, né? Às vezes um comércio enorme, lotado de gente, uma portinha, uma lojinha pequenininha fechada, que só cabia 2 pessoas. Então, mesmo assim, nós crescemos, né? Então, eu acho assim, gente, o capitalismo é o que move o mundo. Então, a gente tem que... Eu, por exemplo, apoio pessoas que defendam essas ideias, né? Não apoio gente que defende o fecha tudo, economia a gente vê depois, mesmo que você morra de fome, mas aí o seu irmão vai... Não. Então, o Flávio está deixando um recado aqui, ó, está dizendo boa noite, em especial ao comandante, ele é especial para você, viu? Boa noite, Flávio. Nós estamos aqui também, né, Vani? Opa, vamos lá, deixa eu ver aqui. Todos esses grupos estão convidados a participar da primeira motociata do Litoral Norte, às 9 da manhã, no posto Espigão, na rodovia do Tamoios, com a chegada às 12 horas, Avenida da Praia, bairro do Indaiá, em Caraguatatuba, São Paulo, Litoral Norte. Informações, tá aí na tela aí, quem quiser, tá bom? É isso aí. Ô Stanelli, até vou passar a palavra para a coisa, já está finalizando, já finalizou, na realidade, nós estamos, já passamos 6 minutos, vamos vamos para frente aí, né? O Lobato está perguntando se eu vou ser pré-candidato, se eu sou pré-candidato a deputado federal. Sou sim, Lobato. O Lobato, só para finalizar, aqui eu vou deixar é até estranho, né? As pessoas ouvirem falar eu declarando alguma coisa assim. O que eu percebo, Stanelli, vou voltar no assunto, se fechou de uma tal maneira Caraguá, novamente ele se fecha, os ditos conservadores voltam novamente a se enredar pela falsa expectativa, né? E a antiga expectativa que a gente sabe que não funcionou. Eu temo por isso, né? Eu quero o novo. A gente percebe a tendência aí também das pessoas procurarem ter poder, né? E se aproximar de alguém que eles acham que é a pessoa mais importante na cidade, e eu acho que o voto não deve ser dessa maneira. A gente tem que votar naquele que realmente vai fazer, tá? Então, aqui peço desculpas a quem esperava alguma outra coisa de mim, mas a partir de hoje, para prefeito de Caraguá, eu só falo em Stanelli. Se falar em outro político aí, vai arrumar encrenca comigo. Mas é até chato e indico para todos os conservadores que votem no Stanelli também, porque não adianta a gente mudar presidente, mudar governador, e aqui em Caraguá votar nas mesmas pessoas, ou no Neto, naquele que nunca soube administrar nada, mas que está chegando e carrega um nome, né? Eu passo a palavra aí para a Vani, peço desculpa até, Vani, ter entrado em outro assunto, mas é uma coisa que a gente vê que está piorando e que vem se impregnando, e é tudo que o conservador não quer, a velha política, né? Eu concordo com você, Renato. Eu acredito sim que tem que mudar. Tanto é que nessa última eleição que teve para prefeito, eu mudei, né? Eu votei no Stanelli,
por confiança. Eu acho que o povo ele tem que ir atrás de saber quem são as pessoas. Se a pessoa é conservadora, não adianta você falar, eu sou conservadora. Não, você tem que saber a real situação da pessoa. O que ela defende, o que ela não defende, mas na real, não adianta só lá e falar, como diz todo mundo. Falar até papagaio fala, né? Não? Mas aí você pesquisa e você vê quem realmente é e quem realmente não é. Agora andam aí com uma história de voto nulo é furada. Se você votar nulo, você dá chance para que o inimigo do país, da soberania, volte ao poder. Então, não tem que votar nulo. Você tem que ter convicção daquilo que você está fazendo. Ou você vota na esquerda, ou você vota na direita. Nulo, nem pensar. Vani, você lembra 2014? A Dilma tinha uma rejeição muito grande. Aí o PT fez uma pesquisa e descobriu que ela não conseguiria passar do teto dela, que não lembro se era 30%, 35%, ela tinha uma rejeição muito grande. O que eles fizeram? O próprio PT começou a infiltrar pessoas e criar aquela campanha, não vote ninguém, anule o voto, tal. Por quê? Porque eles sabiam que o petista nunca anula o voto, o petista sempre vota no PT. E que se alguém fosse anular o voto, ou votar nulo, né, seria o pessoal da direita e o pessoal do centro. E aí a Dilma foi eleita, e nós tivemos 30% de abstenções nos votos. Se aquelas pessoas tivessem ido votar, isso não teria acontecido, a gente não teria tido mais 4 anos de PT. Então, é uma estratégia do pessoal da esquerda fazer essas campanhas dissimuladamente. Não vote ninguém, anule seu voto, ninguém presta, tal, porque eles sabem que o petista sempre vota. E eles não deixam de votar. Ô, Vani, eu fiquei contente de você concordar comigo e vou falar mais. A partir do momento que eu declarei a minha opinião aqui, muitas pessoas vieram em apoio aqui, ó, o Luiz Felipe, o Cláudio Bernard, o Flávio Richter, o Wilson de Moraes está falando aqui, ó, Bolsonaro reeleito, o Claude. Então, assim, o que a gente vê, assim, os conservadores realmente eles querem mudança, tá vendo? O Flávio Richter aqui, ó, em cima do muro não dá para ficar, vamos para cima. Então, é isso aí, as pessoas não querem mais esse tipo de coisa. As pessoas não querem mais saber daquele, vamos esperar e tal. Em Caraguá não vai aparecer ninguém. Você sabe por que não vai aparecer? Porque não apareceu até agora. Não é possível que haja um político aqui que realmente se preocupe com a cidade e que até agora não mostrou a cara. E se mostrar a cara à beira das eleições, é porque com certeza, algum prefeito vai colocar ele lá, porque não existe essa pessoa. Então, a direita andou se comunicando, sim, com muita gente, falando com muita gente, e não existe essa pessoa em Caraguá. Existe, sim, a turma do gargarejo, está esperando um apoio de algum dos prefeitos aí, ex-prefeito, algum dos ex-prefeitos, porque vão sair 2, né, para apoiar. Então, ou um ou outro. Ou então daqueles acórdons, né, que tem, porque agora você vê, até PSDB, que sempre se diz contra tudo, vota em situações contra o governo, né, o MDB e tudo mais, se aliando e querendo demonstrar apoio ao Bolsonaro. Ontem teve a maioria no ICMS, não teve contestação, apesar de os governadores estarem falando. Sabe por quê, o Stanelli? Porque é véspera de eleição, não tem outro motivo. Então, só uma pessoa teve coragem. E o PT, os senadores que são descarados, que a gente sempre conhece lá, que são aqueles que não querem o Alckmin lá, que está do lado deles, porque o PSDB hoje saiu para tudo quanto é partido. Hoje tem uma parte que é Bolsonaro, tem outra parte que é tal, porque é um ou outro que vai ganhar. Por isso que tem um pouco de um lado e um pouco do outro. Então, o que vier para eles é lucro. Então, isso é o que eu penso. E outra coisa, não adianta a turma do gargarejo ficar esperando um vereador falar uma vez na vida e outra na morte, para dizer que ele é o melhor do mundo, porque isso não existe. Se ele é o melhor do mundo, ele tem que agir o tempo todo na sua vereança, se impondo e se colocando no seu local. Tá aqui, ó, como campanha de prefeito que participei, conte comigo nessa. Ó, aqui, ó, que bacana. O Cláudio Bento está falando que pode contar comigo. Então, assim, a gente não está falando bobagem aqui, ó. O pessoal está chovendo aqui, nós batemos aqui 17, 18 pessoas. A partir do momento que começamos a te elogiar aqui, o negócio foi subindo. Então, o pessoal tá do seu lado aí. Agora, tem que mudar, né, Vani? Tem que mudar, a gente não aguenta mais, né? Eu acho que viver numa cidade em que foi administrada durante tanto tempo, com tantas dificuldades, com bairros de mais de 30 anos, sem nenhum benefício,
esgoto a céu aberto, e as pessoas falarem que está tudo bem, que muita coisa foi feita, a gente está esperando para ver o que foi feito. Para a gente andar à beira de uma praia como a de Massaguaçu, a mais importante de Caraguatatuba, e a pessoa que critica não poder falar o nome da pessoa que fez, ou dizer o que foi que aconteceu, foi feito por arquiteto, foi feito para eleger o candidato que hoje é vereador, que se encontra na vereança. Então, os conservadores vão parar de brincar a partir de agora. Nós vamos colocar as coisas na mesa e vamos ter, sim, o apoio aí. Tem o seu apoio, Stanelli? Porque eu quero o seu apoio, entendeu? Tem o seu apoio? Porque nós vamos para cima, assim, nós vamos mudar esse município aqui, porque não tem jeito, entendeu? Eu quero o seu apoio e te apoio como candidato. Quero ver você em 2024, sentado naquela cadeira lá, e se for eleito a deputado federal, também faço votos que você faça alguma coisa por aqui. Vai ser uma dificuldade, porque aqui nós não temos candidato a prefeito, infelizmente, não temos. Pelo andar da carruagem aí, vão colocar alguns que já se passaram aí, alguns até com improbidade administrativa, e a gente vai passar por isso de novo, porque os conservadores aqui, infelizmente, estão agindo de forma fraca, estão cedendo. E aí é complicado. Eu acho que o conservador, assim como colocar o presidente que vai ser colocado lá na presidência, a gente precisa começar a mudar aqui embaixo. Nós temos aqui em Caraguá, um pouquinho só, nós temos o Teatro das Tesouras. Ou é um, ou é o outro. Ou é um, ou é o outro. Isso é método também. É por isso que é um jogo combinado por baixo dos panos, né? Exatamente. Mas, Renato, eu vejo assim, na verdade, nós temos muitos, mas muitos conservadores no Brasil. Os conservadores são a esmagadora maioria do povo brasileiro, só que muita gente não sabe que é conservadora. Você entendeu? Porque o que é o conservadorismo? O que é o revolucionarismo? É você destruir tudo que existe, toda a estrutura social e fazer de novo, porque nada presta. O conservador não. O conservador é manter o que está funcionando e reformar o que não está funcionando, e melhorar o que não está funcionando. E muita gente não sabe o que é ser conservador, entendeu? Às vezes a pessoa é conservadora, mas ela não sabe que ela é conservadora, tá? E respondendo uma pergunta do Ed Gonçalves, que eu vi passar aqui nos comentários, o Ed diz o seguinte, ele queria saber o que eu penso da militância política nas escolas, doutrinação de alunos, né? Eu sou totalmente contra a doutrinação, tanto de direita quanto de esquerda, porque escola não é lugar de você fazer política, de você moldar a mente das pessoas politicamente, é lugar de você formar cidadãos, de você ensinar matemática, física, química, biologia. Por que a nossa educação ela não é tão boa quanto ela poderia ser? Porque muita gente, em vez de estar fazendo o seu papel de professor imparcial, está fazendo o seu papel de militante, né? Seja de direita, seja de esquerda, não importa, entendeu? Então, no serviço público, nas escolas, em tudo que é pago com dinheiro do governo, né, não se deve fazer política, porque política você faz em casa, você faz na rua, você vai num partido político, caso você queira fazer política, você faz na internet, se você quiser. Escola é lugar de aprender, de se formar cidadão, para que você possa ter um bom emprego, ganhar dinheiro e cuidar da sua família. É tratado de desenvolvimento crítico, né? Eu sou pedagogo, tratado de desenvolvimento crítico, não fazer lavagem cerebral, né? Que é o que eles tentam fazer. Você consegue ler aí, Stanelli? Consegue ler o que está escrito aí? O Claude fez um textão. Um papel a considerar pela união das lideranças dos 4 municípios do Litoral Norte, visando pautas importantes, com emendas parlamentares visando o fortalecimento do turismo, cabotagem, ampliação portuária, ampliação da UTGCA Petrobras, melhoria da rodovia Rio Santos, BR-101, geração de emprego, escolas cívico-militares, implantação da escola naval na Bolsa Região. A gente, na verdade, são pautas muito interessantes isso daí, né? Então, inclusive, Claude, você deve estar sabendo que teve uma reunião no porto lá de São Sebastião, e que o governo do estado quer privatizar o porto por 3 milhões de reais, cara. Nossa, dá para fazer um empréstimo no banco, comprar essa privatização, porque só a Petrobras deu de lucro 286 milhões, cara, em um ano. Então, você privatizar por 3 milhões um negócio que só uma empresa dá 286 milhões, eu acho que está muito barato isso, né? Por isso que a gente precisa ter realmente não vai dar. Brigando para que isso não aconteça. Não vai dar tempo, não, que o Tarcísio está chegando aí. Está chegando. Não vão conseguir nada, não. Tarcísio está batendo a porta aí, e todo investimento que é feito, todo o contrato, inclusive
se for um caso de privatização, perdendo nós não vamos sair, não, dessa forma jamais. Aqui, ó, o Claude gostou aqui, é que eu não tenho como mandar o link para o Claude aqui, senão mandava para ele, ó. Stanelli, compromisso com excelência e aplicação dos royalties, do pré-sal na segurança pública, fortalecimento de escola integral e qualidade no foco de empreendedorismo, como parte importante da alavanca da educação. O que ele falou antes, o Stanelli, com relação à escola cívico-militar e tal, é alguma coisa que vai ao encontro das escolas com qualidade. Aliás, você conhece em São Paulo muito bem a escola cívico-militar, porque a Polícia Militar tem uma escola muito boa lá em São Paulo, e você já conhece bem a escola cívico-militar e sabe como funciona, né? Não é isso que falam por aí. É lógico que a esquerda não vai querer um lugar onde as pessoas as crianças têm essa oportunidade de desenvolver sem o critério da ideologia, crescer com princípios, né? Por isso que eu falo, é tão bom ser conservador, né? Que nem você falou, a gente aqui não estraga nada, a gente cresce a partir da cultura que a gente tem, do conhecimento de pai para filho, e daí nós vamos evoluir, com certeza, com um parâmetro muito menor. Agora, desconstruir, destruir, para fazer o que foi feito na China, na Venezuela e tal, e ficar na fila do pão, é uma grande bobagem, né? E trabalhar com ideologias é uma perda de tempo gigantesca. A gente tem que trabalhar com princípios, respeitando a todos como iguais nas suas diferenças. É assim que funciona. O Eduardo Monteiro está falando aqui, Coronel Stanelli, bons propósitos para Caraguá. Parabéns, continuem. O Cláudio Bento está dizendo aqui, o pessoal está falando bastante. O Cláudio, pelo fortalecimento das escolas cívico-militares. Olha, o pessoal quer mesmo a escola cívico-militar. O pai conservador, ele tem medo hoje, né? Porque a escola está sendo invadida com princípios ruins e matérias que o pai que tinha que estar se aproximando do filho e dando, e a escola procurando inverter valores, inclusive fazendo isso de forma... bom, deixa para lá. O Sebastião tinha... O Sebastião tinha tudo para tomar o poder, né? Infelizmente, eles não têm. O que o Stanelli falou: você quer usar arma? Você vai lá e compra. Não é todo mundo que vai ser obrigado a usar arma. Agora, o cara não gosta da família, ele quer acabar com a família. Ele não gosta da igreja, ele quer acabar com a igreja. Como eu escutei esse rapaz numa rádio aí, fazer a comparação com o movimento LGBT na rua e a marcha cristã. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não sei porque fala de um, tem que mexer com o outro. Eu acho que a gente tem que respeitar cada um no seu, inclusive, bom, deixa para lá. O Sebastião diz aqui, estou junto com suas ideias, tirar os ratos dos ninhos, tirar o queijo de cima da mesa, né? Às vezes a gente tem que privatizar para tirar o queijo de cima da mesa. O Flávio Richard diz, novas ações sobre as políticas públicas. E aí, estamos fechando aqui, estamos encerrando. Tava bom, viu, Stanelli? Nós fizemos uma live aqui. Se deixar, a gente fala o dia inteiro, né? Porque tem muita coisa para falar e a gente quer realmente o progresso do nosso Brasil, do nosso município. A gente sabe que o assistencialismo, ele é necessário, mas a gente não tem que viver de assistencialismo, tem que ter uma saída de tudo isso aí, a gente tem que progredir e gerar emprego, que é o que está acontecendo agora. Graças a Deus, o Brasil está mostrando que ele tem uma recuperação muito forte e está entre os maiores do mundo aí. Isso é reconhecido pela ONU. Existe um outro site aí, Stanelli, só para te deixar a par, eles estão colocando o Brasil de sexto em 56º lugar. Então, vocês não percam tempo com isso não, que foi a ONU que falou que ele está em sexto para investimento no mundo, tá bom? Então, está dizendo lá que eles são ranking mundial, não sei das quantas, eles que vão caçar o sapinho deles, né? E daí eles calculam, vamos calcular saneamento básico, não é nada disso, não tem nada a ver, a ONU vai ver de outra forma. É lógico que o saneamento básico mata muita gente no mundo, tal, aquela coisa toda, mas não tem nada a ver com isso. O Claude Bernard está colocando aqui, vamos colocar um pé de cal nessa esquerda esquizofrênica, contra pautas de ICMS, contra a redução dos combustíveis, não só dos combustíveis, da energia elétrica, dos transportes públicos, não só disso, porque a partir do momento que eles negam isso, sobe o arroz, sobe o feijão, sobe a cesta básica, então eles não se façam de bobinho, não. O que eles querem é o pior do Brasil mesmo, e a gente tem que ser
mais claro nisso aí. Ah, mas você é louco, você fala. Não, a gente tem que falar mesmo. Chegou, deu. A gente tem que parar de ser feito de bobo. O Flávio Rios, juntos somos mais fortes e fiquem à vontade para se despedir, mandar abraços, falarem o que quiserem aí. Bom, pessoal, obrigado, Renato, por essa live. Agradeço a todos, dou boa noite a todos que estão vendo. Conto com todos vocês na Motociata para que a gente forme um grande evento. Nos encontramos lá, tá bom? Boa noite, Renato. Boa noite, Coronel Stanelis. Bom, Renato, agradeço muito aí a você, a participação brilhante da Vani, que ela sempre tem as opiniões certeiras, né? Parece que pega na veia, né? Quando ela fala já acertando o ponto, né? Agradeço a todas as pessoas aí que tiveram a paciência de nos ouvir, de participar do teu programa, é um programa bem legal, dando oportunidade da gente falar, de expressar aí a nossa manifestação, as nossas ideias. O tempo é curtinho, né? Daria para ficar muito mais tempo conversando, mas as pessoas têm os seus horários também, né? E contem comigo, né? Eu não sou um político profissional, eu sou um político eventual, né? 35 anos de polícia militar, então eu sou um policial, eu não sou um político, mas eu tento fazer o melhor pelo meu país. Eu acho que as pessoas de bem têm que voltar para a política. E eu convido você, cidadão de bem, que volte para a política, né? Não fique na arquibancada torcendo pelo seu time. Entre no campo e venha fazer diferença. Se você não tem vocação para se candidatar a nada, para ser um político, pelo menos adote um político, pesquise a história do cara, veja se o cara tem processo, se ele é cidadão de bem, se ele merece a sua confiança, e trabalhe de graça para eleger esse cara. Escolha o cara que você acha que vai melhor trabalhar para a sua família, para o seu país, e vai lá fazer a sua parte, tá bom? Só assim nós vamos mudar o Brasil. Porque, como diz um determinado político, o castigo de quem não gosta de política é ser governado por quem gosta, né? Então, a gente às vezes fala, eu não gosto de política, aí vem um petista governar você, né? Fazer as leis com cartilinha para os seus filhos, né? Querendo taxar igrejas, fechar igrejas, dizendo que a religião é o ópio do povo, né? E aí a gente vê a nossa educação infiltrada por ideias corrosivas com relação ao Estado, família, liberdade sendo tolhida, né? Então a gente tem que combater isso, né? Tem que combater, vamos dar a nossa carinha a tapa, vamos levantar da nossa poltrona e vamos à luta, porque é com luta, com sacrifício, que esse país se fez livre. Só que a luta pela liberdade, ela é diária, ela não acabou. Ah, estamos livres, acabou. Não, os tiranos surgem todos os dias, e os libertadores também têm que surgir todos os dias. Um grande abraço a todos. Grande abraço a todos. Eu quero mandar um abraço aqui para o José Benedito, que está sempre com a gente, para o Claude Bernard, está sempre com a gente também, é um conservador nato, o Flávio Richter também, que está na luta, esse não desiste jamais. Deixa eu lembrar aqui o Cláudio também, que está apoiando, o Cláudio Bento, o Sebastião Tião Bastino, o Eduardo Monteiro, bastante gente, viu, Eduardo Stanelli? É bastante gente. O que eu tenho a dizer, muito obrigado pela presença de vocês, é salutar tudo que foi falado, a Vani, agradecer, ela é uma estudiosa, viu, Stanelli? Ela estuda ato por ato, ela faz revisão de tudo que ela coloca, ela busca ver se tem fake news, se não tem, ela vê a história, ela se aplica realmente dia e noite, e é uma conservadora, ela é uma das fundadoras também do Direito a Caraguá, com a gente, né? Ela fez parte da fundação, então nós estamos todos juntos aqui, graças a Deus, e gente boa. E quando você fala, Stanelli, de gente boa, gente nova, eu concordo com você, gênero, número e grau, e por isso o pessoal pode ter se assustado aí, a minha fala hoje era uma fala de desabafo realmente, porque a gente não pode admitir mais ser dominado por pessoas políticos de carteirinha. Eu quero agradecer sua presença, com imensa satisfação, Stanelli, pela presença aqui no nosso programa. Você falou que o programa é muito bom, eu acredito que seja o último hoje, né? Mas vamos ver qualquer coisa, a gente continua esse programa mais para frente, né? Aí vai depender da opinião aí dos conservadores e da vontade deles, né? E daí a gente vai chamando pessoas aí mais
também com a sua importância do conservadorismo, né, para que a gente vá se colocando, principalmente aqui no município, viu? Ô, Stanelli, muito obrigado pela sua presença mesmo, dizer que eu tenho hoje admiração por você, mais ainda por você ter provado que você não é uma pessoa de conchavos, né, ter mostrado que realmente, apesar de você ter uma atitude política, agir politicamente, você não está se vendendo, não está se deixando dominar pela velha política. Agradecer, né, e falar que é a você que você tem meu apoio, como dos demais conservadores, pelo que eu estou vendo aqui, e sempre será bem-vindo aí na nossa página, mesmo que eu não esteja presente, nossa página está à sua disposição, e assim será, para que a gente possa mudar, não só a sua, a todos os conservadores, para que a gente possa mudar esse país, tá bom? Eu desejo uma noite abençoada a todos, que Deus abençoe a todos. Eu vou colocar aquele finalzinho, para a gente não perder tempo, vamos colocar o início, a gente coloca no final de novo, daí a gente fecha, tá bom? Um abraço a todos, Deus abençoe. Valeu, gente, obrigado.